aconteceu. Lá em Divinópolis, a Casa da Manteiga não vende manteiga, a Rua do Comércio não tem nenhum comércio, Como assim? nenhum. Moeda chama pratinha e aquele salto que o nadador dá na piscina chama pinguete. Vale transporte é Sensacional, sensacional. E vale transporte chama passaginha. Passaginha. Inclusive, Passaginha. no jornal sai, a passaginha vai aumentada, né? Forgou. E o forgô foi criado lá, aqui não, Bragantino. Quando o cara tá te tirando isso aqui, não, Bragantino. E o bom ou tudo lá. bom? Estribado, que é uma coisa muito legal, chama estribado. É tudo individual. Mas e o bom ou bom? Ô, gente, já começou o programa, tá? Não leva a mão, não. Aqui, não vou começar o programa saudando coisa nenhuma. Vou sentar a borracha nessa ideia ridícula e idiota lá do Mineirão. Mas, aliás, vamos saudar, porque o cara tá me xingando aqui. Então tá começando os donos da bola. Vem confusão por aí, né? Em uma ação conjunta entre Polícia Militar de Minas Gerais e BH Trans, o trânsito no entorno do estádio vai sofrer alterações. Daqui a pouco nós vamos falar disso. No Cruzeiro, o torcedor perdeu a paciência com o momento atual do time. Aliás, já perdeu há muito tempo, né? E no Galo, o Levi mostrando que a equipe pode sofrer alterações. De repente, alteração, né? Porque o Cárdenas treinou na vaga do Dátulo. Daqui a pouco a Kika registra a mensagem. Aliás, hoje as mensagens do torcedor, que a Kika vai registrar, eu queria a opinião do torcedor. Aquele que vai às urnas, que vota, aquele que vai ao estádio, que torce, sobre essa medida que estão querendo fazer lá no Mineirão. Nós vamos falar disso já já. E aí é o torcedor como um todo, né? Torcedor atleticano, cruzeirense, porque o Cruzeiro joga mais lá. E a marmota vai começar amanhã. Daqui a pouco vamos falar com os nossos comentaristas aqui, só que eu queria só dizer uma coisa. Tentamos contato com a BH Trans, ninguém quer falar. Tentamos contato com a polícia disse que só fala depois que a BH Trans emitiu uma nota. Eu não acredito. E aí, alô, deputado João Vitor Xavier, deputado Mário Henrique Caixa, que é nosso secretário de turismo, que é da nossa classe, pode nos ajudar nisso aí. Aliás, pode não, tem que ajudar. Porque vocês foram eleitos para isso. E os demais também. Mas eu estou falando dos dois porque eu tenho essa intimidade, essa liberdade, embora não seja amigo pessoal dos dois, né? Nós temos essa liberdade. Pode nos ajudar nisso aí. Então é o seguinte, é uma medida idiota. Eles já proibiram churrasco no entorno do estádio, proibiram as barraquinhas, proibiram bandeiras. Agora pode, sem mastro. Proibiram as bandeiras. Proibiram carros estacionando no entorno do estádio. Tá certo? Isso não, hoje não pode levar guarda-chuva mais. Vai enfiar o guarda-chuva. Eu nunca vi falar que alguém morreu porque o outro pegou um guarda-chuva e enfiou. Mas tudo bem. Não pode fazer nada no entorno do estádio. Nada. Nós temos eu pedi uma foto aérea do Mineirão. Mostrou aí, ô Capiroto. Cadê a foto? Põe a foto aí na tela. Caixão? Cadê? Eu vou mostrar aqui. Olha essa foto. O que se parece aquilo ali? A urna. Parece um caixão. Parece um caixão aquilo ali. Então eles estão matando o Mineirão, tá? Estão matando o Mineirão, o futebol no Mineirão. Já fizeram no formato de caixão, porque estão matando o Mineirão. Você pediu a foto aérea então, só para falar que parece um caixão. O que acontece? Aqui, ó. Olha, as avenidas que serão fechadas são essas aqui que você de casa está vendo. Só Abraão Caran. Todos um detalhe. Aqui, ó. Então é o seguinte, vamos fechar as avenidas e se você, torcedor, chegar ao estádio, estacionar, e um estaciona, outro estaciona, e aí todas as vagas do estacionamento, de repente, foram preenchidas. Aí ninguém mais sobe para o estádio. Então, se o seu filho, seu pai, sua mãe, sua amante, sua namorada, sua vizinha, se você tiver que buscar no estádio, você não consegue subir de carro. Não. Absurdo. Você que é idoso, você que é deficiente físico, você que é gordo, você vai ter muita dificuldade. Você que não está Você vai ter que andar. Você vai ter que andar muito, mas sabe por quê? Porque todos que fazem isso aqui são preguiçosos, porque ninguém quer trabalhar. E a frase do Mertiolate se aplica a isso aqui. Depois que tiraram o ardor do Mertiolate, virou uma frescura mundial, cara. Não pode nada. A minha cidade lá, não existe cultura na minha cidade mais. Não tem um evento que o vizinho reclama, não pode ter evento. Teve um humorista lá, o Taquinho Santiago, que foi fazer um show uma vez lá num bar. Aí um cara do apartamento entrou com uma ação proibindo, porque fala o microfone, me incomoda dormir. Tinha shows na Savassi, em Divinópolis, acabou. A festa da cerveja na minha cidade acabou, porque ninguém quer. O povo quer dormir nada mais. Ninguém quer nada. Todo mundo só quer dormir, né? Eu vou dormir. Eu não quero trabalhar.
eu não quero pensar. É muito mais fácil tomar esse tipo de decisão aqui, fechar as avenidas, do que pensar e executar um trabalho. Para que o torcedor, que inclusive, né, gasta muito com futebol. E não é pouco, não. Né? Não é pouco. Não é pouco. Né? Para que ele tenha um bem-estar de fato, que é o que a gente espera que o futebol proporcione, é difícil pensar numa possibilidade para que ele tenha esse resultado. Não, vamos fechar tudo, vamos acabar com tudo e não vamos pensar, não. É mais fácil, não é o melhor caminho, é sempre o mais fácil. Jogos para... Vamos para o Horto agora. Jogo do América, 1.000 pessoas, fecham meio bairro. Jogo do Atlético para 20 mil pessoas, fecham meio bairro. Então a medida parece que ela já foi tomada e os caras executam e não querem nem saber. Mas é muito simples, Everton. Olha, eu estou decepcionado com quem tomou essa decisão, com quem emitiu essa nota, e tomara que vocês repensem isso. Ainda dá tempo, hein, de repensar isso aí, que isso aqui, se contar lá em Portugal, vão rir da gente, hein? Isso é uma medida idiota, covarde, preguiçosa e anti-futebol. E ó, Atlético e Cruzeiro, se vocês não se manifestarem e aceitarem isso tranquilamente e passivamente, vocês também estão ajudando para acabar com o futebol. E o formato do Mineirão, que é de caixão, a tendência é que de fato ele mate o futebol e o estádio também seja morto. Ô Edu, boa tarde. Boa tarde, Everton. Concordo com tudo que você disse e eu acho que a palavra correta é preguiça mesmo. Porque dentro do estádio a gente já vê a separação de torcidas. Quando vem a torcida do Joinville aqui, a torcida da Chapecoense, a torcida, sei lá, de equipes mais modestas do futebol brasileiro, que tem 500 pessoas, no máximo 1.000, eles fecham 5.000 lugares, ou seja, o clube deixa de faturar aí 4.000 lugares, 250 mil reais, 300, dependendo do valor do ingresso, de preguiça do policial trabalhar, porque não tem outro nome, é preguiça de trabalhar, de agir dentro do estádio. E agora anunciam esse tipo de medida, aí vem com aquela, e pedem encarecidamente para que o torcedor use o transporte público. Que transporte público que nós temos em Belo Horizonte? A gente tem um trenzinho urbano que mal funciona, que não passa nem perto do Mineirão, e a gente tem os ônibus móveis. Eu, para criticar, eu procuro fazer as coisas, tomar conhecimento da coisa para poder criticar. Eu fui 3 ou 4 vezes de móvel para o Mineirão. É a desgraceira no caminho da feira e de móvel para o Mineirão. Primeiro, que a maioria dos ônibus para lá embaixo na Antônio Carlos. Você tem que subir toda Abraão Caram, debaixo de um sol desgramento. Ou chuva. Ou chuva. Você vê idosos subindo, crianças subindo, e aí o pai tem que tomar conta da criança. É uma chateação danada. Outra coisa, a última vez que eu fui ao Mineirão de Move, eu fui numa linha especial, que ela passa pelo Antônio Carlos, sobe aquela alça e vai para Abraão Caram e deixa o torcedor na porta do Mineirão. Maravilha. Só que estava muito trânsito. E aí demora-se um tempão para chegar. O estádio estava cheio, o torcedor pedindo para o motorista abrir. Sabe o que o motorista do Move falou? Eu sou novo, eu não sei abrir a porta da direita. Não aí, eu estava lá, ninguém me contou, eu estava lá. E aí ele abriu a porta da esquerda, todo mundo saltou, quase 1,5 metro. Era criança pulando no colo do pai, era idoso sentando para pular. É isso que o torcedor passa para ir ao estádio de futebol, para ir ao Mineirão. O Mineirão, que recebeu 132 mil pessoas no jogo Cruzeiro e Vila Nova, que recebeu 120 mil pessoas em clássicos Atlético Cruzeiro, não tinha problema nenhum, ia todo mundo de carro pro Mineirão, era um amplo estacionamento, todo mundo ficava na barraquinha comendo feijão tropeiro, se entendia. Pastel, churrasquinho. Tinha confusão? Tinha uma ou outra, mas não tinha confusão de trânsito. Aliás, confusão de trânsito tinha, mas era normal, ninguém perdia o jogo, ninguém tinha que largar o carro no meio da rua, porque senão ia perder o jogo. Depois que haver a reforma do Mineirão, que não me consultaram para fazer a reforma do Mineirão, não consultaram o torcedor para fazer a reforma. A polícia também não foi consultada. Não consultaram os clubes para fazer a reforma do Mineirão, consultou ninguém. Sei lá quem fez a reforma do Mineirão. Piorou de uma forma absurda. Posição da imprensa dentro do Mineirão. Eu acho que é o único estádio no mundo onde a imprensa fica no escanteio. Porque todas as posições de imprensa, elas são na parte central. O do Mineirão, a desculpa esfarrapada e esdrúxula é que a logística do banheiro não permite que a imprensa seja no centro. E o elevador. Eles querem comercializar as cadeiras no centro. Ou seja, burro de quem fez a reforma do Mineirão, quem fez isso sem consultar ninguém. E outra, até agora, acabei de consultar meio aqui, a MCE também não se manifestou, não. E o jornalista que vai trabalhar no jogo amanhã, se por um acaso ele tiver que chegar no Mineirão às 8, ele vai poder subir com o carro dele?
Onde que ele vai parar o carro? Será que com a Genta credencial ele vai? Aqui que sim. Vai poder? Jornalista, sim. Tudo bem. E outra coisa que o Genta me passou aqui, que às 23h30, Genta, é isso? Às 22h30, eles reabrem as avenidas para que os carros cheguem até o estádio, para quem tiver que buscar alguém, então, que não diminui a imbecilidade da medida. Eles vão dar segurança para quem sair meia-noite a pé? Bom saber. Porque com a luz do dia já não tem segurança. O Hércules Santos, da Rádio Globo, nosso irmão, bom narrador, está narrando demais, me disse agora há pouco que num jogo do Horto agora, não sei que dia que foi, acabou 11 horas, não sei nem se foi jogo do Atlético, se foi do América, mas o metrô só funcionava até 11h15. O jogo termina às 11h. Metrô não, né? Foi do América. Metrô não, né? Na verdade, trem urbano. Aliás, ontem eu falei do João Vitor Xavier, que ontem eu escutei na Itatiaia, sentou a borracha e tem que sentar mesmo. Everton, eu posso... Boa tarde a todos. Boa tarde, Juverci. Eu também... Aliás, você é editor executivo de Jornal Metro. Isso. Tem que soltar uma matéria. Quer dizer, quem sou eu para falar o que você tem que fazer? Não, claro. Mas deveria soltar uma matéria também, mostrando essa medida imbecil e covarde que estão fazendo. E coincidência ou não, você falou do metrô. Nós demos no Jornal Metro na semana passada. Quem não teve acesso ao jornal pode entrar no site e olhar. Matéria justamente sobre o metrô. Para de circular às 23 horas. Quem quer sair do estádio meia-noite, meia-noite e meia, não tem o transporte. Esse metrô, que é um trem, é mais um trem do que um metrô, ele não chega perto nem sequer do Mineirão. Além disso, o melhor de tudo, existem 9 vagões, 0 bala parado na Dourada. Não sei se vocês sabem disso. Vocês viram no Jornal Metro. Justo por um motivo, Everton. Porque as equipes não estão aptas para poder trabalhar com equipamento. Depois abre a porta errada, né? Peraí. Então quer dizer que a equipe compraram os novos vagões, só tem mas 9 meses. Não ofereceram treinamento. Só tem 9 meses que os vagões estão parados. Não dá para treinar em 9 meses, não? Não dá. Não dá. Mano, porque um treinamento muito longo. Tem que ir para a China, para a Indonésia, para os Estados Unidos, para a Europa. Que voa? Esse metrô é um pouco complexo. Então tem 9 meses que 9 vagões estão parados lá na Estação Eldorado, no ponto final do metrô. E as pessoas se espremem no metrô para ir para o estádio, sendo que poderia ter um intervalo menor e uma ocupação maior. Então é mais um absurdo. Isso realmente é uma preguiça danada. É muito mais fácil fechar o trânsito do que dar assistência e mobilidade para o frequentador do estádio. E em relação a tudo que o Panzi falou, assina embaixo. Totalmente preguiça. É uma forma muito simples de se resolver. Não, fecha-se as ruas. Então, ok. Aí tem um jogo às 22 horas no estádio, você vai pegar o transporte urbano. O transporte é péssimo, gente. Para começar, do lado do Mineirão, eu nunca vi uma coisa dessa. Por que não tem uma estação do MOVE efetiva do lado do Mineirão? Seria excepcional. Como que você, no estádio de Copa do Mundo, não cria-se uma estação ao lado do estádio? Né? Não dá para entender. Sabe qual que é a minha dúvida? Por que há 5 anos podia tudo e agora não pode mais? Porque o futebol tá chato. Né? Porque as autoridades estão acabando com o futebol. Aliás, há 5 tínhamos 2 torcidas, tínhamos, né? Sim, 5 anos, sim, né? 5 O Mineirão tem 50 anos. Aí até agora foram 2 torcidas, sem essa frescura toda e funcionou. 50 mil para cada lado, tranquilo. Tem churrasquinho, tropeiro, deixa o povo trabalhar. Todo mundo feliz. Combina com o barraqueiro. Todo mundo feliz. Você vai ter que pagar o impostozinho aqui, porque também não é certo. Uns pagarem e outros não. Né? Então regulariza a classe, põe a turma para trabalhar. Mas torcedor, o torcedor, o que estão fazendo com o torcedor? E outra coisa, isso que nós estamos fazendo aqui, tem dessa de, tá jogando pra galera. Não, é porque, porra, se a gente não fizer aqui, quem vai fazer? É frequentador. Outra coisa, por que há 5 anos podia 2 torcidas, podia bandeira, podia o escambau de bandeira, e hoje não pode mais? Tinha estacionamento, todo mundo aí aqui era uma festa no futebol e tal. Eu conversei com o major da polícia semana passada, eu não vou falar quem é. Ele me disse o seguinte, primeiro, para a reforma do Mineirão e do Horto, nem chamaram a polícia. Mais um que não entrou, né? Então, ele também critica essa parte. E outra coisa, ele me disse, eu sou favorável à volta da bebida, porque o cara que fica bebendo lá fora me dá mais trabalho quando vai entrar do que se tivesse bebida lá dentro, ele estivesse lá dentro. Levi falou isso, o técnico do Atlético. Rapidamente, outro erro bizarro, que eu não sei se vocês concordam comigo, é fazer a primeira vez disso tudo num jogo às 10 da noite, do líder do campeonato e com grande público. Por que não faz isso para começar a testar aos finais de semana com jogo para pouco público, para ir testando às 4 da tarde? Vai fazer às 10 da noite, evento teste com 40, 50 mil pessoas. Evento teste para São Paulo. Ô, Cadu, boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, essa medida é ridícula, todas as críticas estão corretas. E para piorar, antes de ela acontecer, hoje em dia, da maneira como tudo funciona, já é péssimo.
né? O Mineirão faz de tudo para você não comparecer aos estádios. A gente já foi até junto de carro, sem trabalhar, no horário mais normal de jogo, e demoramos 5 horas e meia. 1h45 fizemos 37 reuniões dentro do carro, deu tempo de resolver a vida toda, de tanto que demorou. E isso tem um efeito muito mais profundo do que as pessoas conhecem. A gente faz pesquisas, tanto eu no meu blog, vocês aí em rede social, eu conversando com as pessoas que a gente tem convívio, muita gente deixa de ir no Mineirão porque, no fim das contas, o custo-benefício do passeio não vale a pena. Não estou falando da questão financeira. O tempo que você gasta, o estresse que você tem, você perdeu o dia inteiro para acompanhar um jogo, você chega tão desgastado em casa, você deixa de fazer outras coisas, que, no fim das contas, a pessoa que gostaria de ir, que gosta de futebol, deixe de ir. Então, hoje, pela logística do trânsito lá, pela organização de tudo, já é péssimo para ir de carro no Mineirão. Já é ruim. Agora vai ficar pior ainda, né? E uma coisa que todo mundo fala, o argumento de algumas autoridades, é que é preciso implementar a cultura do transporte público para ir ao estádio. Sobre isso, 2 observações. Primeiro, para isso acontecer, é melhor fazer um bom transporte público antes, né? É uma coisa quase óbvia, assim. Não tem como você implementar a cultura antes de existir um transporte qualitativamente e quantitativamente suficiente ali para a população. E, segundo lugar, que aí é uma parte que pouca gente fala, eu já até escrevi sobre isso, o público do futebol, Everton, mudou. O público do futebol hoje é mais elitizado. E essas pessoas têm mais dificuldade ainda em pegar transporte público. É cultural, né? Essas pessoas, a classe média alta e a classe alta nas cidades grandes brasileiras, por cultura, não estou avaliando se está certo ou errado, pode ter um pouquinho de preconceito, muito pela ruindade do transporte público mesmo, mas você coloca tudo num caldeirão, essa fatia da sociedade não pega tanto o transporte público. Mesmo tendo trânsito, é cultura, ela é refém do carro, ela vai continuar tentando ir de carro de alguma maneira. Então tem esse detalhe, você tem que observar a cultura, não dá para fazer a fórceps ali, ó. O transporte não é bom, as pessoas que frequentam o estádio não têm cultura, em sua grande maioria, hoje, de utilizar transporte público, mas mesmo assim a gente quer que todo mundo vá de transporte público. Não vai. Tem que ter uma campanha para mudar essa coisa da cultura. O transporte tem que melhorar para, aos poucos, essas pessoas que têm carro entenderem que vale a pena ir de transporte público, para, aos poucos, as pessoas abdicarem de seus carros. O jeito que é atualmente já é uma confusão tão grande para sair de carro. Você chega na Brarão Caran ali, você leva mais de 1 hora. Imagina como que vai ficar agora. Já é mal feito. Ficou sem acesso. O jeito que a BH trabalha, isso atrapalha. Eles travam demais o trânsito, aquele negócio do móvel, eu não engulo aquilo de jeito nenhum, uma pista liberada só para o móvel. O trânsito todo concentrado numa pista e quase ninguém usando móvel. Ninguém viu que não deu certo. Testaram e não deu certo e continua assim. Por que não abrem mais pistas para o carro? Então é um erro atrás do outro. E hoje vai piorar do jeito que estão fazendo. Mas hoje, o caos para ir no Mineirão, num jogo de 40 mil pessoas, em termos de trânsito, é maior do que o que você tinha em jogos de 100 mil pessoas no passado. Sem dúvida. A proporção, você demora mais, você tem mais dificuldade para se deslocar com o carro num público bem menor. É surreal o que acontece, é mais uma medida muito ruim, mas eu acho até bom, entre aspas, porque a gente tinha parado de falar e já é ruim hoje em dia. A gente já tinha que criticar. Com essa nova medida que é ridícula, que é péssima, aí a gente vai criticar mais ainda. Mas eu tenho pouca esperança que vai mudar alguma coisa aí. Eu acho que o máximo que pode acontecer é pela pressão, eles cancelarem alguma coisa, mas eu já sou tão insatisfeito do jeito que é hoje. Não vale a pena ir pro Mineirão hoje, gente. O cara tem que ser tarado. Você demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E aí depois para entrar é complicado, é um problema. E a volta um problema na estrada, que, aliás, os clubes que cuidam, das catracas, é bom que se diga, os clubes são responsáveis, às vezes dá um problema. Eu levei minha esposa e minha filha, nossa, cara, as pessoas 40 minutos ali parado na catraca, é um negócio complicado. As pessoas pararam de ir ao Mineirão por causa disso, porque vai 1, vai 2 vezes, demora demais, elas param de frequentar. Em jogo que eu tô de folga, que eu não tô comentando, e às vezes eu gosto de ir,
Com amigos, às vezes o cara, eu não vou, você vai se dar mal, vamos conversar depois do jogo. E o cara se deu bem. Ele viu em casa, muito sem estresse. Eu demorei 2 horas para perder 20 minutos do jogo. E eu tenho algumas perguntas para fazer. Os moradores da região terão uma credencial para entrar. Isso. Né? E se por acaso ele perde a credencial? Tá ferrado. E Vai não dormir na rua. Vai no O cara hotel. pode receber visita, Everton. Visita. Pelo amor de Deus, gente. Meu Deus. Boa lembrança. Tá um absurdo esse tanto de erro, gente. E outra coisa. O cara tem o direito na casa dele de receber a visita do parente dele, do irmão Outra dele. coisa. E o pessoal do Tem gente que vai interior? gostar, né? Meu Porque Deus visita, do às vezes, céu. eu não O sabe. morador do Nossa. interior. O torcedor do interior. E o torcedor rival? Quando eu falo de rival, não é o torcedor que briga entre eles. Porque tem uma torcida. Não, torcedor do time rival, do time visitante. E que é uma grande torcida do São Paulo, no caso. Por exemplo, o Atlético vai jogar contra o Palmeiras. As torcidas são coligadas, se respeitam e tal. Ainda assim, como é que será? Vai todo mundo, ó. Que decisão será tomada? Aí, e quando as torcidas não se bicam? Como Que é pior. vai acontecer todo mundo amanhã? se enforcar pro né? mesmo lugar. Exatamente. Aí o pau vai cantar. Todo mundo exposto, né? Na teoria, a polícia vai ter muito mais trabalho. E outra coisa, eu vi aqui no meu Twitter agora um cara me enchendo o saco aqui. Parece que está criticando a polícia sem razão. Não, mano, não estou criticando a polícia, não. E também não pode criticar a polícia de nenhum. A medida parte da BH Trans, tanto que nós tentamos contato com a polícia não se manifestou antes da nota da BH Trans, que é quem cuida do trânsito. Eu estou errado. É a responsável. E outra coisa, meu pai era tenente da polícia, vê aí, Albier Vieira, meu tio, lá do Minas Caixa lá, Manuel Vieira Neto, também da polícia, Coronel Nilson Nunes, casado com a irmã do meu pai, tá da polícia. Tem 300 parentes lá em Bom Despacho, todo mundo é da polícia. Então não tem dessa não. Só que é o seguinte, a polícia também tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Porque é muito fácil a BH Trans enfiar a goela abaixo, a polícia acata e os clubes também precisam se manifestar. Principalmente os clubes. Porque o evento é do clube, então ele tem que se manifestar. E o cliente é dele. Eu não sei se principalmente, Até pra sabe, dizer, cada mas cliente até tem que pra se dizer... O cliente é do clube, eu é o acho cliente que está pé da vida. Deixa a Dimara falar. Tem uma daqui a pouco gama ela de não fala. pessoas e instituições que têm a obrigação de se manifestar. Os clubes entre eles, mas principalmente os políticos. Gente. Isso aí é coisa maior que o futebol. Pimentel, numa dessas, o senhor tem que entrar. O senhor tem que entrar e bater na mesa, aquele negócio na mesa, pum, falar, opa, não vai fazer. Sabe? E não é a mão que é para bater, não, é outra coisa. Entendeu? Os nossos políticos precisam se manifestar. Tem que entrar na parada e não deixar isso acontecer. Eu só vi um. Dimara Oliveira, boa tarde, Dimara. Boa tarde para todo mundo. Primeiro que não é uma medida, né? É uma determinação. Porque medida você tem previamente o estudo, você não é surpreendido, como todos nós fomos, há 2 dias de um jogo importante, como é esse jogo de Atlético e São Paulo, sem nenhum teste, sem nada que pudesse fazer com que a gente entendesse as manobras, ou seja, o torcedor habituado a ir ao Mineirão, ele vai ter que aprender em um dia como é que ele vai fazer para chegar lá e tomar as decisões que ele precisa tomar. Mas eu acho que além desse histórico todo, é bom a gente colocar aqui, e por isso que a gente quer a manifestação da Polícia Militar, é por isso que a gente quer a manifestação da BH Trans, porque normalmente a forma como é colocada aos clubes, Cruzeiro e Atlético, aí, especificamente no caso do Atlético, que é o que faz o jogo amanhã, o jogo que começa essa história, é a seguinte... o Estatuto do Torcedor prevê que nas imediações, no raio de determinado quilometragem em volta do local, a responsabilidade é do clube. Então é muito fácil, e na maioria das vezes tem acontecido isso com os clubes, é o seguinte, quando você fala na questão de segurança e de mudança e tal, e o clube vai reclamar alguma coisa, eles falam assim, então você vai dar a segurança? Que clube vai assumir isso sozinho? Nenhum. Ele já paga o policiamento que é pago. Aonde que o clube vai assumir uma situação dessa? Por mais que as rendas sejam altas, a gente está vendo os clubes estão todos de pires na mão. Eu estou maluca? Então não tem como fazer isso. E o que é mais, o que deixa ainda mais assustado nisso é que segurança, trânsito é dever do Estado. Quem faz isso é o Estado, é o poder público. Um clube de futebol, por mais responsabilidade que ele tem, a gente vem aí com a nova medida que vai dar ainda maior cobrança em cima dos clubes, ou seja, a cobrança em cima deles é enorme. Como é que eles vão assumir aquilo que eles não têm que fazer? Então é por isso que o clube não se manifesta. E sabe o que mais deixa a gente assustado? É que tanto o Cruzeiro quanto o Atlético tem um plano muito bacana de sócio-torcedor. Eles têm responsabilidade com o sócio-torcedor que vai lá. Esse cara está indo, além da paixão, ele paga para ser sócio-torcedor. Então as situações... E vou dizer uma coisa, a gente fica pensando, o Everton falou, eles ficam pensando...
Gente, deve ser difícil, né? Não, Porque na verdade, eles não ficam pensando. Mas você acha para fazer um escândalo desse, uma confusão dessa, deve pensar muito. Porque você bagunçar... Eu acho como que a gente vai bagunçar? Não, como que nós vamos fazer para o torcedor não ir no estádio de jeito nenhum? E outra coisa... Vamos como é que a gente vai sacanear isso mais um pouquinho? Cristiano, chama um profissional da área de trânsito para poder falar disso ao invés de especular. O Cadu é especialista em transporte, não, ele é jornalista. Ele está cobrando exatamente porque o torcedor comum não tem voz, e ele tem. Ele tem o microfone e as câmeras à disposição. Eu não preciso ir na Lua para saber que a Terra é redonda. Ele sabe muito bem do que está falando, como todos aqui sabemos. Não tem ninguém especulando. A BH Trans, nossa produção, você ligou para a BH Trans, ninguém quer falar. Está aqui, ó, o Rubens está aqui dizendo, ligou para a BH Trans, ninguém fala. E a polícia disse que só fala depois da nota da BH Trans, que é quem cuida do trânsito. Não, e outra coisa, peraí. Aliás, a polícia soltou uma nota aí? Você tem que falar que você foi citado. Sim, a nota que todos nós Primeiro, eu agradeço ontem. por citação única da minha parte, né? Porque ninguém aqui é especialista em trânsito, o cara escolheu a minha pessoa. Não sou. Eu sou jornalista. Tem que falar para ele que a gente frequenta o estádio sempre, né? Tanto para trabalhar diretamente, comentar os jogos e, eventualmente, não comentando, mas mesmo assim participando lá. Já fui de várias maneiras. Deixa o Cadu falando e mostra o caixão aqui. Estão matando o Mineirão. Olha o caixão aí, ó. É só encher aqui de flores, botar as coroas e estão matando o Mineirão. Tá aí, ó. Pode falar, cara. Já fomos de carro, de táxi, de transporte público, já fizemos matéria, já fizemos várias coisas, passamos por experiência, entrevistamos essas pessoas, tenho convívio diário com alguns políticos, né? Exatamente. Diário, amigos, tenho convívio diário com pessoas da BH Trans. Conversamos todos Estou os dias. lá de carro e vejo como é que está o trânsito, vejo que está desorganizado. E se ele quer formação... Lê aqui a opinião de um morador próximo ao Mineirão, por gentileza. Lê em voz alta aí. Rapidinho. E além disso, enquanto formação, que eu não acho que tudo se baseia nisso, a parte principal do meu comentário foi a parte social, e aí eu tenho formação nisso para dizer do hábito com o transporte público. Eu tenho mais formação nisso do que o cara da BH Trans, que vai dar pitaco sobre isso. Né? Da questão humana, sociológica, que eu tenho formação nessa área. Foi a principal parte do meu comentário. Que há estudos que essa classe que frequenta, essa classe social, que hoje tem dinheiro para pagar o ingresso, não é habitué do transporte público, gosta de usar o carro, não tem no cotidiano esse hábito de utilizar transporte público. Então é claro que vai dar uma confusão ali. Deixa eu ler a mensagem que o Everton falou. Sou morador próximo ao estádio, faz um favor aí para mim, avisa para os meus amigos que não vai rolar de vir aqui em casa amanhã. Falou. Mais um problema, o Juveci. Você tem parente que mora perto do Mineirão. Sim. Se amanhã o cara quiser dar um jantar na casa dele, não pode. Por isso que eu enlouqueci. Eu tenho parentes que moram no São Luís. Então, quer dizer, beleza. No domingo à tarde, eu não posso mais ir almoçar na casa da minha tia. Não pode. Ok, eu tenho uma filha de 2 anos que eu tenho que carregar no braço. Quem vai carregar pra mim pra eu andar 2, 3 quilômetros pra chegar lá? Quem vai carregar a minha afilhada que eu carrego junto com 2 menininhas aqui no braço, aqui, ó, que não sai do meu colo? Vocês vão carregar pra mim, gente? Ô, gente, se a imprensa, esse tipo de argumento desse que Deixa eu procurar mais se aqui. Se a imprensa não for criticar, né, aí vão em cima, né? A imprensa não critica, a imprensa não estuda para criticar. É o nosso papel, meu amigo. Ainda bem que eu dei uma conferida no Twitter, 99,9% estão contentes com o que a gente tem falado aqui, que a gente está comprando o boi deles. Um ou outro, Zé Ruela, não sei, às vezes ele tá na empresa. Mas eu não entendi. Aí você quer falar mais uma coisa? Boa parte da BH Trans que está lá, inclusive pessoas que são jornalistas e trabalham na BH Trans, não são especialistas em trânsito e estão lá. Justamente. Bom, ô Kika Branco, na tela com a Kika, eu quero a opinião do torcedor, daquele que sofre igual... Bom, ele sofre. Então, muitos torcedores aqui aproveitaram para relatar experiências negativas nas idas ao estádio e a indignação aqui é unânime mesmo. O Alex Gonçalves, é uma covardia o que estão fazendo com o torcedor. O Wallace Rodrigo, estão acabando com o prazer de ir ao estádio. Cláudio Drummond, a PM deve pensar que quanto menos pessoas no estádio, menos trabalho para eles. Fernando Gregório, PM e BH Trans estão há tempos em um processo de preguiça crônica. Querem moleza e só jogam contra o torcedor. O Rodrigo Nogueira, se já dava confusão com a barreira da PM na entrada, imagina o bloqueio nas avenidas. E o Leandro Lopes, que levantou aqui a questão que vocês já até falaram. Idosos, crianças e deficientes físicos, com essa determinação, já ficam praticamente fora da festa, né? Lamentável mesmo. Resumindo aqui, Renato Serra, vergonha.
Olha, a gente vai continuar até o final do programa, aguardando um posicionamento. Nossa produção segue tentando, tá? Aguardando um posicionamento da BH Trans. A polícia, mais uma vez destacando, só fala depois que a BH Trans emitiu uma nota definitiva sobre essa determinação. Mas a polícia, a Coronel Cláudia, né, podia nos atender aí pelo telefone, seria fantástico ter a explicação da polícia. Até como é que se chegou, diante porque tudo isso. Se fala que na reunião que definiu isso, os clubes também estavam presentes. Então é legal a gente saber quem é que estava e quem não estava. Isso aí me assusta. Isso aí me assusta. Mas deixa eu dizer, isso se o clube está presente. Mas espera, eu estou dizendo que isso é uma interrogação. Então é legal que todo mundo fale quem é que estava nessa reunião, quem participou, para a gente saber de quem que a gente cobra também. Mas por que vocês não fizeram isso antes? Porque ninguém quer falar. Eles não querem falar. Não estamos conseguindo falar com ninguém. Gente, não pode ter bandeirão, não pode ter bandeira, não pode ter foguete, você não pode chegar com seu carro, não tem transporte público, não pode ter mascote. O galão foi proibido. Proibiram o galo doido aí no jogo. O ingresso é caro pra caramba. As crianças. O ingresso é caro pra caramba. Aí é CBF. Pra torcida do Cruzeiro ainda é pior, que o time ainda é fraco demais. O que tem de bom pra ver no Mineirão, então? Aqui. Não tô vendo nada. O tropeiro tá ruim. O tropeiro caiu de qualidade. Tá o Edu chamou a atenção. Não. Agora. Não pode ter ovo. Agora tem que cuidar o ovo. Não pode ter ovo. Não pode ter ovo. Então tá difícil. Porque o ovo pode vir o condicionamento. Nossa, gente. Eu nunca vi ninguém falar que morreu porque comeu o tropeirão do Mineirão. Quando eu era adolescente, eu vou te contar. No Mineirão, o torresmo do Mineirão, na década de 90, ele vinha com muito pelo. Eu levava gilete. Tinha que levar gilete para raspar o... Raspava e comia. E comia aquilo. Eu trabalho no Jornal Metro. Para quem não conhece, o Jornal Metro é mundial. Eu convivo com gente de vários países. Todos falam, gente, o Mineirão, o principal ponto turístico do Mineirão, sabe o que é? O tropeiro. E as pessoas chegam agora para poder comer o tropeiro e sentem-se decepcionadas. Então, gente, definitivamente o futebol está acabando mesmo. Não é ponto turístico, não, pô. Ninguém entra dentro do tropeiro. Então eu fiquei com raiva, falei errado. Eu entendi o que você quis dizer. O principal fator turístico, a principal atração, fator turístico. O tropeiro é cultural, cara. Você não consegue pular dentro dele. Ele tá preocupado com a moça naquela idade. A varela antiga era grande. Não estão proibindo, meus caros, as crianças de entrarem com os jogadores. Limite de número de crianças. Não pode usar o raposão e o galo doido mais. Mas eu acho que a gente tem que ter foco na questão do tudo trânsito. Bem, mas eu tô dizendo... Tá tudo errado, eu concordo com você. Errado. As medidas, elas são um conjunto que está fazendo com que o futebol vá virando um negócio muito chato. Sabe? Olha, no mundo hoje você tem 2 craques fora de série, que são Cristiano Ronaldo e Messi, até isso. É muito pouco. Década de 90 você tinha 10, hoje você tem 2. Hora que parar, eu não sei quando é que vão aparecer outros. Vocês estão entendendo a gravidade do negócio? Vocês estão entendendo a gravidade do negócio? Os caras sentam para tomar decisões e eles não convocam ninguém que faz parte do processo, da promoção do evento. E simplesmente é assim que vai ser. Eu fico imaginando Você jogou para falar que o Cristiano Ronaldo é craque? Não joguei com o Cristiano Ronaldo. Eu acho que você não é capaz de falar isso, não. Você toca guitarra para usar essa camisa aí? Se Cruzeiro e Atlético, tem que ser especialista. Se essa dupla estiver de acordo com essas mudanças aí, estaremos todos aqui usando a máscara do idiota. Porque se o clube está a favor... Aí nós estamos aqui plantados igual idiotas mesmo. Olha aqui, preste atenção. Aproveitar que você está prestando atenção, que você está pé da vida, né? E eu tenho um recado para você, que você, se tem ou já teve financiamento, você pagou muito mais do que deveria, aí é para você ficar a pé da vida mesmo. Né? Você sabia que você pode descobrir se existem juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento? Você vai saber se existem irregularidades no seu contrato ligando agora para esse telefone que está na sua tela. Tá? Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação, então você não pode perder tempo. Ligue agora, marque o seu horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Além de reduzir os valores das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento? Então não perca mais tempo. Ligue agora nesse telefone 2559-8877 ou WhatsApp 9588-8877. Pare de pagar taxas indevidas. Entre em contato, informe-se. Eu sempre que estou nas ruas as pessoas me perguntam sobre esse negócio de pegadinha em contrato de financiamento. Você quer saber se existe ou se existiu no seu financiamento?
Liga agora, 2559-8877. Eu vou para um break, a gente vai continuar tentando falar na BH Trans e continuar tentando falar também na polícia. Até já.